Olá, seja bem-vindo ao curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Estamos iniciando agora a nossa 7ª aula, que tem como tema Como Melhorar Minha Memória. Mas antes de iniciarmos nossa aula, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo e ative o sino para ser avisado quando as próximas aulas forem publicadas. Está preparado? Então vamos lá! Em nosso primeiro método, vamos estudar como usar dispositivos mnemônicos. Não existe essa tal de má memória, e qualquer um pode melhorar a própria memória desde que não sofra de amnésias causadas por problemas médicos. Se você quiser melhorar sua memória, há inúmeras coisas que podem ser feitas. De comer mirtilo a usar uma variedade de dispositivos mnemônicos. Você conseguirá melhorar sua memória se for otimista e dedicado, independentemente de desejar se tornar um campeão mundial de memória, dominar sua prova de história ou simplesmente se lembrar de onde deixou as chaves. Use associação para se lembrar dos fatos. Para usar eficientemente a associação, você pode criar uma imagem mental que ajude a remeter a palavra ou imagens. Por exemplo, caso tenha problemas para se lembrar de que JFK foi o presidente envolvido na invasão da Baía dos Porcos, apenas imagine o belíssimo presidente nadando em um oceano cercado por porcos felizes e barulhentos. É algo absolutamente idiota, mas essa imagem concreta em sua mente ajudará você a ligar o presidente a esse evento. Use associação para se lembrar de números. Digamos que você continue se esquecendo do número de sua carteirinha de estudante sempre que precisa utilizá-lo. Apenas divida o número em fragmentos menores e crie imagens associadas a tais partes. Digamos que o número seja 12 7575 23. Encontre uma maneira de fazer com que esses números adquiram significado. Digamos, 12 é o número de sua casa, 75 é a idade de sua avó, e 23 é o número daquele filme macabro com o Jim Carrey. Eis como você pode visualizar para decorar o número. Imagine a casa e 2 cópias de sua avó sentadas à direita dela. Assim, sua casa vem em primeiro lugar. Em seguida, imagine o Jim Carrey ao lado de suas avós. Pronto, aí está 12, sua casa, 7575, dose dupla de vovó e 23, Jim Carrey. Use fragmentação. A fragmentação é uma maneira de agrupar coisas para se lembrar delas depois. Listas aleatórias de coisas, uma lista de compras, por exemplo, podem ser especialmente difíceis de decorar. Para facilitar tudo, tente categorizar as coisas individualmente. Por exemplo, liste separadamente todas as frutas, os laticínios e as massas da mesma lista. Isso não apenas ajudará você a memorizar a lista, como também agilizará sua estadia no supermercado. Se puder lembrar que, entre outras coisas, você queria comprar 4 tipos diferentes de vegetais, será mais fácil se lembrar deles. Fragmentar é o que fazemos quando anotamos o número de telefone com traços, o que parece mais fácil memorizar. Imagine 8564 359820 ou 856 435 9820. Você provavelmente não memorizará esses números na sequência, mas tente colocar um espaço após cada 4º número. Agora você pode ver que cada número é um ano, o que possibilita a adoção de eventos-chave de cada ano para memorizar os números, como a Guerra Revolucionária, a Guerra de 1812, a Guerra México-Americana e a Guerra Civil e a Guerra Espanhol-Americana. Use rimas. Usar uma variedade de rimas comuns e bobas pode ajudá-lo a memorizar informações básicas. Por exemplo, se você estiver tentando descobrir se abril possui 30 ou 31 dias, apenas diga uma rima em voz alta. 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. Então você lembrará que abril tem, de fato, 30 dias. Aqui estão outras rimas que podem ser usadas como ferramentas mnemônicas. Em 1492, Colombo zarpou comendo arroz.
Uma criança pode aprender o alfabeto ao cantá-lo no tom de brilha, brilha, estrelinha, que faz as letras rimarem. Use acrônimos. Acrônimos são ótimas ferramentas para memorizar várias coisas. Dos nomes dos 5 grandes oceanos, às palavras usadas como conjunções. Você pode usar um acrônimo popular ou criar um por si mesmo. Por exemplo, se você sabe que precisa apenas de pão, alface, manteiga, ovo e rúcula, crie uma palavra com a primeira letra de cada termo. Pomar, pão, ovo, manteiga, alface e rúcula. Aqui estão alguns outros acrônimos populares. HOMES é usado para memorizar os 5 grandes lagos americanos: Huron, Ontário, Michigan, Erie e Superior. PEMDAS, para memorizar a sequência correta da resolução de problemas matemáticos. Parênteses, expoentes, multiplicação, divisão, adição e subtração. Use acrósticos. Acrósticos são semelhantes aos acrônimos, porém, neste caso, você pode criar uma frase e usar a primeira letra de cada palavra dela. Este garoto bonito deve ficar. Acróstico utilizado para memorizar a sequência das notas do soprano, E, G, B, D, F. Nunca lamba seu opala. Isso é usado para memorizar os pontos cardeais no sentido horário, norte, leste, sul e oeste. Use o método de Losse. Este método vem sendo usado desde a antiga Grécia. Imagine-se colocando itens que devem ser memorizados em um caminho familiar ou em lugares específicos dentro de um prédio ou ambiente conhecido. Primeiro, escolha um caminho familiar. Em seguida, imagine as coisas que você quer fazer ou memorizar dentro desse caminho. Se você precisar memorizar o acrônimo POMAR, imagine um pomar em miniatura dentro de seu quarto. Método 2. Tentando outros truques. Lembre-se do nome de uma pessoa. Use esse truque popular para memorizar o nome da pessoa. Quando uma pessoa se apresentar, imagine-a tendo o próprio nome colado na testa. Isso associará tal imagem ao nome da pessoa. Mova seus olhos lateralmente. Estudos demonstram que mover os olhos de um lado para o outro por 30 segundos diários alinha as 2 partes do cérebro e faz sua memória funcionar melhor. Experimente esse truque ao acordar pela manhã. Cheire alecrim. Estudos demonstram que cheirar alecrim pode melhorar sua memória. Plante alecrim em sua casa ou cheire óleo de alecrim uma vez por dia. Os antigos gregos até colocavam ramos de alecrim atrás de suas orelhas, em dias de prova, quando precisavam melhorar a memória. Use seu ambiente. Mude a localização normal das coisas para memorizar algo. Se você precisa se lembrar de tomar seu polivitamínico diariamente, vire a torradeira de lado e só devolva a posição normal após ter tomado a vitamina. Ver a torradeira fora de posição normal fará com que você se lembre de que há algo de errado e que é preciso realizar alguma ação. Se você precisar se lembrar de algo importante, como o aniversário de uma pessoa, apenas coloque seu relógio no pulso oposto. Você se lembrará de que há algo importante a ser feito quando vir o relógio fora do lugar normal. Exercite seu cérebro. Exercitar regularmente o cérebro o mantém crescendo e incentiva o desenvolvimento de novas conexões nervosas, que pode ajudar a melhorar a memória. Ao desenvolver novas habilidades mentais, especialmente as complexas, como o aprendizado de novas línguas ou o domínio de novos instrumentos musicais, e ao desafiar o cérebro com quebra-cabeças e jogos, é possível manter o cérebro ativo e melhorar seu funcionamento fisiológico. Experimente alguns exercícios diários, como palavras-chave, sudoku e outros jogos simples o bastante para todos. Saia de sua zona de conforto e escolha algo novo e desafiador, que faz você exercitar os músculos cerebrais. Tente jogar xadrez ou um jogo de tabuleiro de ritmo frenético. Pare de pensar que você tem uma má memória. Convença-se de que sua memória é boa e que ela melhorará. Muitas pessoas ficam presas e se convencem de que a memória é ruim. Elas dizem a si mesmas que não são boas em decorar nomes, que os números fogem de suas mentes por algum motivo, etc.
Apague esses pensamentos e jure melhorar sua memória. Celebre até mesmo as pequenas conquistas para permanecer motivado. Diga coisas que você quer memorizar em voz alta. Se você tiver problemas para se lembrar se o medicamento matinal foi tomado, apenas diga: "Eu acabei de tomar meu medicamento." Após consumi-lo para reforçar tal ideia em sua mente. Fazê-lo em voz alta irá firmar a memória no cérebro. Isso também funciona caso você esteja conhecendo uma pessoa e não queira se esquecer do nome dela. Apenas repita o nome naturalmente após aprendê-lo. Olá, Sara. Bom te conhecer. Isso também funciona para memorizar um endereço ou um horário de encontro. Apenas repita em voz alta para a pessoa que convidou você. No bar do bolo? Às 7 horas? Parece perfeito. Respire fundo quando tiver de memorizar algo. Quando for hora de estudar ou de memorizar algo novo, faça com que seu padrão de respiração passe a ser lento e profundo. A respiração lenta e profunda muda o funcionamento de seu cérebro ao induzir os pulsos elétricos dele a virarem ondas teta, o que normalmente ocorre durante o sono hipnogótico. Para ativar suas ondas teta, foque sua respiração na parte interior do abdômen. Em outras palavras, comece a respirar profundamente a partir do estômago. Desacelere conscientemente sua taxa de respiração. Após alguns momentos, você deve se sentir mais calmo. As ondas teta devem fluir em seu cérebro e você deve se tornar mais receptivo à memorização de informações novas. Use cartões. Os cartões são especialmente úteis nos estudos. Essencialmente, você precisa de um cartão que tenha uma questão de um lado e a resposta no outro. Você também pode colocar duas coisas que você quer associar em lados opostos de um cartão. Durante o aprendizado de um assunto, você poderia carregar consigo uma pilha de cartões para se testar. Sempre que responder corretamente a pergunta do cartão, deixe-o de lado e reveja-o mais tarde. Coloque os termos lembrados em uma pilha e os que precisam ser memorizados em outra. Continue indo até todos os cartões ficarem na pilha dos memorizados, mesmo se for preciso fazer algumas pausas. Volte aos cartões no dia seguinte e veja se conseguiu realmente memorizar os termos neles. Não estude como um louco na noite antes da prova. O estudo intenso funciona apenas para colocar informações em sua memória de curto prazo. Você pode se lembrar da informação para a prova do dia seguinte, mas dificilmente conseguirá se lembrar de tudo em provas finais. Estudar aos poucos e antecipadamente é importante para que o cérebro tenha tempo para decodificar a informação e armazená-la na memória de longo prazo. Estudaremos agora o terceiro método, melhorando o seu estilo de vida. Organize sua vida. Mantenha itens frequentemente necessários, como chaves e óculos, sempre no mesmo lugar. Use um organizador eletrônico ou uma agenda para ficar atento a reuniões, datas e limites de pagamento de certas contas e outras tarefas. Mantenha números de telefone e endereços em uma outra agenda ou digite tais informações em seu computador ou celular. A organização melhorada pode ajudá-lo a dar liberdade aos seus poderes de concentração. Assim, você poderá memorizar coisas menos rotineiras. Mesmo se a organização não melhorar sua memória, você receberá muitos benefícios. Exemplo, você não precisará mais ficar procurando suas chaves. Exercite-se diariamente. Os exercícios aeróbicos regulares melhoram a circulação e a eficiência de várias partes do corpo, incluindo o cérebro, podendo ajudar a impedir perdas de memória que surgem com o envelhecimento. O exercício também torna você mais alerta e relaxado, melhorando sua memória. O exercício também permite que você tire fotos mentais melhores. Até mesmo uma caminhada diária de 30 minutos é uma fantástica forma de exercício. Reduza o estresse. O estresse crônico danifica o cérebro. Ele pode dificultar muito a memorização. Após períodos prolongados de estresse, o cérebro começará a se afetar e a se deteriorar. O estresse nem sempre pode ser eliminado completamente da vida da pessoa, mas ele definitivamente pode ser controlado.
Até mesmo estresses temporários podem dificultar a memorização de conceitos ou o foco na observação. Tente relaxar. Pratique yoga regularmente ou outros exercícios de alongamento. Procure um médico caso tenha estresse crônico grave. Medite por no mínimo 15 minutos diários. Isso ajudará você a desacelerar a respiração e a relaxar. Reduza a ingestão de cafeína. A cafeína pode fazer você se sentir mais ansioso e estressado. Dê uma mensagem a si mesmo ou peça para que um amigo a faça. Isso ajudará seu corpo a relaxar. Reduza o estresse ao passar mais tempo com seus amigos. Ser uma pessoa mais sociável e conversar mais com pessoas também melhorará sua memória. Tire um tempo para rir. Rir não apenas diminuirá seu estresse, como também fará com que sua mente fique mais disposta a formar novas memórias. Coma bem e coma direito. Há muitos suplementos fitoterápicos no mercado que prometem melhorar a memória, mas nenhum deles possui efeitos clínicos comprovados. Uma dieta saudável, porém, contribui para o cérebro saudável. Alimentos contendo antioxidantes, brócolis, mirtilo, espinafres e bagas, por exemplo, e ácidos graxos, ômega 3, promovem o funcionamento saudável do cérebro. Alimente seu cérebro com suplementos como tiamina, niacina e vitamina B6. Comer 5 ou 6 pequenas refeições durante o dia, no lugar de 3 grandes refeições, também parece melhorar o funcionamento cerebral, o que inclui melhoras na memória. Isso limita elevações intensas do nível de açúcar no sangue, o que poderia afetar negativamente o cérebro. Coma sempre coisas saudáveis. Alguns estudos sugerem que beber pelo menos 1 copo de suco de uva por dia pode melhorar sua memória. Observe as coisas mais atentamente. Normalmente esquecemos-nos das coisas não por termos uma memória ruim, mas sim pelo fato de precisarmos melhorar nossas habilidades observacionais. Em situação comum onde isso ocorre, e com a qual todos podem se identificar, é durante a apresentação de uma pessoa nova. Nós realmente não aprendemos o nome da pessoa no início, por não estarmos concentrados em nos lembrarmos dela. Você descobrirá que é possível memorizar melhor as coisas se fizer um esforço consciente para tal. Um jeito de se treinar para ser mais observador é olhar fotografias pouco familiares por alguns segundos e virá-las. Em seguida, descreva ou escreva os detalhes presentes na fotografia. Use uma foto nova sempre que experimentar esse exercício. Com prática regular, você descobrirá que é possível lembrar detalhes com observações cada vez mais curtas. Dê tempo a si para formar uma memória. Memórias são muito frágeis no curto prazo, e distrações podem fazê-lo se esquecer rapidamente de algo simples, como um número de telefone. O segredo para evitar perdas de memória antes de elas se formarem é conseguir focar na coisa a ser lembrada por um tempo sem pensar em outros elementos. Assim, quando você estiver tentando se lembrar de algo, evite distrações e tarefas complicadas por alguns minutos. Durma bem. A duração de nosso sono afeta nossa habilidade cerebral de memorizar informações recentemente aprendidas. Conseguir uma boa noite de sono, um mínimo de 7 horas por noite, pode melhorar sua memória de curto e de longo prazo, de acordo com estudos recentes conduzidos pela Escola Médica de Harvard. Vá para a cama e acorde sempre nos mesmos horários. Isso fará com que você se sinta muito mais descansado. Passe pelo menos meia hora lendo na cama e relaxando antes de dormir. Desligue TV, computador e qualquer outro estimulante visual 1 hora antes de dormir. Tire sonecas durante o dia. Isso pode lhe ajudar a recarregar suas baterias e a melhorar sua memória. Quero deixar com você algumas dicas. Ao estudar, faça uma pausa de vez em quando e faça algo dinâmico. Suba e desça as escadas algumas vezes. Por exemplo, volte para os seus estudos após 10 minutos. Coloque um pouco de tinta preta na palma de uma de suas mãos para se lembrar de qualquer coisa importante para o dia seguinte ou para o próprio dia. Sempre que vir o ponto preto, você vai se lembrar do que fazer. Um método fácil para memorizar nomes
é olhar para a pessoa com a qual você está começando a interagir e dizer o nome dela. Prazer em conhecê-lo. Marcos. Outra maneira de memorizar o nome de um desconhecido é visualizá-lo de mãos dadas com alguém cujo nome você conheça bem. É estranho, mas funciona. Há também jogos que foram criados para ajudar você a melhorar sua memória. Jogar alguns destes será muito útil. Deixe uma mensagem de voz para si em seu telefone quando quiser um lembrete relativo a coisas importantes. Memorize sua música favorita ou um poema até que você possa dizê-lo a si mesmo, sem qualquer ajuda. Tente fazer isso muitas vezes. Escreva o evento ou tarefa imediatamente. Se você não tiver uma caneta, poderá alterar o tempo em seu relógio. Mais tarde você vai lembrar porque ele está indicando um horário errado. Você também pode colocar o seu relógio de cabeça para baixo. Pegue uma bandeja de objetos, digamos 10 objetos. Estude-os durante 30 segundos. Retire a bandeja e anote todos os objetos que você puder. Aumente o número de itens para exercitar a mente ainda mais. Ou peça a alguém que fale a você os objetos no tabuleiro. Isso os torna mais difíceis de lembrar e lhe testará ainda mais. Há um grande número de produtos de melhoria de memória disponíveis. Uma busca na internet irá mostrar centenas de produtos. A maioria desses produtos ensina estratégias mnemônicas, e embora alguns sejam fraudes, outros são legítimos. E por fim, se você possui uma inclinação poética, tente transformar alguns elementos que precisam ser memorizados em canções ou poemas. Essa foi a nossa 7ª aula do curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as aulas. Te vejo na próxima aula, que tem como tema Como Melhorar Minha Concentração. Agora é com você, te vejo lá.